Supostamente, Marte não é apenas um lugar seco, desértico e desolado como muitos conhecem. Marte pode esconder um passado de uma civilização que existiu lá muito antes que a raça humana existisse aqui na Terra. Supostas evidências apareceram ao longo do tempo e ao longo de muitos estudos. Para a gente entender o suposto passado de Marte e as marcas sombrias que ele carrega, a gente precisa voltar no passado. E nesse mini documentário eu vou te contar um pouco da história e te mostrar algumas supostas evidências que aconteceu que tornou Marte ser como é hoje. Meu nome é Rivaldo Ravi e sejam todos bem-vindos a essa história. Galileu Galilei foi uma das primeiras pessoas a observar Marte. Naquele tempo, ele conseguiu observar com o auxílio de um telescópio. Isso tudo ocorreu em 1610. Após a descoberta de Marte, muito tempo depois, em 1964, mais em específico no dia 28 de novembro, os Estados Unidos estavam em festa, porque a primeira sonda estava viajando até o planeta vermelho. Essa sonda, ela não tinha função de entrar em Marte, ela ia orbitar por Marte. Como a viagem até Marte dura entre 4 a 7 meses, por mais que é um planeta que esteja perto da Terra, mas mesmo assim é longe de chegar, saindo de novembro, ela chegou em 14 de julho de 1965 e foi uma grande festa. Essa sonda foi espetacular, ela fez 22 fotos de Marte e descobriu um monte de coisa, crateras, confirmou a presença de atmosfera e a atmosfera composta por gás carbônico. Só que em julho de 1976, a sonda americana Viking seria a primeira a pousar em Marte. Esse fato em si foi uma grande alegria, mas a partir daí a nossa história começa a ficar tensa, porque é um planeta desconhecido. A partir do momento em que uma sonda capaz de estudar o solo de Marte entra em Marte, coisas a gente vai descobrir. As missões Vikings. Em 1976, iniciava as missões Vikings, que foi a primeira missão da história a colocar uma nave no planeta Marte, colocar com segurança e enviar imagens reais da superfície do planeta vermelho. Só que as missões Vikings, na verdade, foi um experimento, a Viking 1 e a Viking 2. Esse experimento visava encontrar formas de vida em Marte, se lá que existe vida. Só que a história começa a desandar quando esse ex-cientista da NASA, chamado de Gilbert Beliven, publicou um artigo sobre as missões Vikings, que a NASA estava escondendo sobre o que ela tinha encontrado em seus resultados. No experimento da sonda Viking, a Viking colocou nutrientes em amostra de solo de Marte. Se houvesse alguma forma de vida ali, presume-se que ela consumiria esses nutrientes e emitiria algum tipo de gás. Isso seria como resultado do metabolismo desses nutrientes. Segundo Gilbert, no dia 30 de julho, o experimento retornou e todos esses resultados desse experimento de alguma forma deu positivo, que ali tinha vida. Mas o que ele encontrou na verdade foi respiração microbial. Ele encontrou a detecção desses gases do experimento que estava sendo conduzido. As curvas da respiração microbial, que foi de resultado, eram muito parecidas com os testes que eram feitos aqui na Terra. Então, tanto de Marte quanto da Terra são parecidos. Só que um tempo depois, com essa descoberta, alguns cientistas disseram que a análise molecular da sonda Viking falhou e que, na verdade, eles não tinham encontrado vida microbiana em Marte, matéria orgânica em Marte, que é essencial para a vida, mas sim algo que imitava a matéria orgânica, e que na verdade isso tudo era uma falha da Viking. Mas só que Gilbert Beliven, que foi um dos cientistas que conduziram o experimento, ele diz que sim, não se tratava de um erro da sonda Viking, isso era real, tinha encontrado. Só que inexplicavelmente, 43 anos depois da missão Viking, nenhuma das sondas que foi para Marte levou nenhum equipamento para detectar vida microbiana ou então matéria orgânica. O que será que aconteceu a partir daí? As atividades sísmicas de Marte. Entrar no assunto sobre vida em Marte ou uma possível vida ou civilização que aconteceu lá, a gente precisa estudar primeiro alguns fenômenos sísmicos que são vistos acontecendo em Marte. Se você não está entendendo nada, é muito simples. O planeta Marte é considerado um planeta morto, porque simplesmente nada desenvolve lá. É um planeta que não tem água. Um planeta considerado morto é um planeta que não tem atividades sísmicas, placas tectônicas para balançar para um lado e para o outro. Até um tempo atrás, acreditava que Marte era um planeta morto, mas só que essas ideias estão todas enganadas por causa dessas imagens. Você pode ver que parece que tem uma névoa por cima de Marte. Quando você olha, você fala, meu Deus, a fumaça está saindo para fora. O que está acontecendo? Visando então nessa ideia de que Marte é considerado um planeta morto porque não tem atividades sísmicas, essa névoa pode indicar uma pluma de manto. Para você que não sabe o que é uma pluma de manto, no interior da Terra eles acreditam
que é uma bola de fogo. E de tempos em tempos, essa bola passa da crosta terrestre e ela pode elevar o solo. E a partir do momento que essa bola eleva o solo, pode causar rachaduras. E essas fumaças, como plumas de manto, aparecem em cima do planeta. As últimas notícias de Marte diz que Marte está tendo muitas atividades sísmicas. Mas isso não é possível porque Marte não tem placas tectônicas. E muitos tremores de terra foram vistos acontecendo lá. Esses tremores de terra duraram por horas, aproximadamente 6 horas. O que eles dizem que esses tremores de terra de Marte está vindo de uma região muito estranha de Marte, chamada de Elásio Planetinha. Essa região de Marte é muito misteriosa. Tem 2 crateras. Essas 2 crateras acreditam que de lá vêm as atividades sísmicas, que essa tal pluma de manto pode estar ali naquela região que está causando tanta estranheza em Marte. Foi visto até que Marte está girando mais rápido, o que vem deixando todo mundo chocado. Eles acreditavam que Marte só tinha atividades sísmicas, tremores de terra, terremotos, há aproximadamente 3 bilhões de anos atrás. A mesma coisa que ocorria aqui na Terra. O que agora isso é suficiente para provar que Marte não está morto, Marte está sem vivo e mais coisas vai aparecer dali. Para desenvolver a vida em um planeta é necessário água, e existem evidências que Marte já foi repleto de água no passado. Marte foi um lugar de muita água. O que não é diferente de hoje. Marte também tem água. Existe uma cratera em Marte que é cheia de gelo, água em estado sólido. Algumas crateras em Marte acreditam que tenha água no fundo. Se você parar para pensar que existe um mundo repleto de água que possivelmente desenvolveu a vida, então você para imaginar o que aconteceu nesse planeta que até a água sumiu. Existe outro fato que pode alugar um triplex na cabeça de qualquer pessoa sobre Marte. Marte já teve um campo magnético. Para quem não sabe o que é um campo magnético, é uma força que existe em volta do planeta. Uma das regalias dessa força é nos proteger dos ventos solares. Uma vez que essa força deixa de existir em volta do nosso planeta, os ventos solares acabariam com a gente. O campo magnético de Marte colapsou. Alguns estudos comprovam que Marte teve um campo magnético igual ao campo magnético da Terra. Então, o que aconteceu para até o campo magnético de Marte desaparecer? Evidências de explosão de bombas nucleares. Marte um dia teve um campo magnético igual à Terra. Teve água, possivelmente civilizações, segundo alguns que acreditam. Para isso acontecer, para você visitar um mundo que não tem mais nada disso, você tem que imaginar o que de tão grave aconteceu para acabar com tudo nesse planeta. Há um tempo atrás foi enviado um robô a Marte. Esse robô possivelmente encontrou lugares onde tem Xenon 129. Esse composto só é possível ser detectado após a explosão de uma bomba nuclear. Essa bomba nuclear que possivelmente explodiu em Marte no passado foi tão forte, mas tão forte, que foi suficiente para colapsar o campo magnético, que as pessoas que possivelmente viveu nesse planeta morreu, não só pela explosão da bomba, mas sim pelas forças dos ventos solares que atingiu. Marte é fortemente atingido por radiação solar. Jan Brandenburg, que é um cara PhD em física de plasma, se ele é PhD, ele sabe do que ele está falando. Ele atestou. Ele até mostrou possíveis lugares onde essa detonação aconteceu uma vez em Marte. Isso foi fundamental para fazer desaparecer metade da água que existe lá. E com o passar do tempo, a água sumiu por completo, só restou as regiões geladas e acabou com a possível vida que uma vez existiu lá. Mas será que existem evidências que houve vida ali? Será que isso já foi encontrado alguma vez? Um dos caras mais experientes quando o assunto é Marte, que é Jan Brandenburg, diz que morre de medo que aconteça com a Terra o mesmo que aconteceu com Marte. Que a gente tem que olhar muito bem para Marte antes de manusear uma arma nuclear aqui na Terra. Porque, segundo ele, Marte sim é resultado de uma civilização que colapsou, que acabou devido ao uso inadequado de armas nucleares. Ele diz que as evidências não mentem, que a prova está aí, só vê quem não quer. Quanto mais a gente procura, muito mais a gente encontra. Às vezes coisas boas e às vezes não tão boas. A panspermia. Para você entender um pouco de como a vida se formou aqui na Terra e possivelmente tenha formado vida em outros lugares, você precisa examinar também esses objetos gigantes que estão perto de nós, esses asteroides, esses cometas que estão perto de nós e são muito velhos. Esse asteroide está perto de Marte. E esse asteroide também pode conter os segredos de como a vida começou aqui na Terra e possivelmente como a vida começou em Marte e possivelmente teve fim de uma forma trágica. O nome desse asteroide é o Rigel. Ele tem aproximadamente 4,2 bilhões de anos, a mesma idade da Terra e a mesma idade de Marte.
Os japoneses estavam tão ansiosos porque eles iriam lançar uma sonda até esse asteroide para conseguir pegar material de lá e estudar aqui na Terra. Até que eles lançaram a sonda Hayabusa 2, porque a Hayabusa 1 não teve sucesso, então eles lançaram a segunda. A sonda chegou lá com sucesso, lançou vários projéteis no chão e pegou muito material daquele asteroide. Até que quando a sonda estava voltando, ela caiu em algum lugar do deserto. Eles ficaram muito aflitos. Eles só conseguiram recuperar 5,4 de amostra desse asteroide. Mas esse 5,4 foi o suficiente para alugar um condomínio na cabeça das pessoas. Quando eles colocaram resquícios desse asteroide na água quente, eles encontraram uma das 4 partes do RNA. O mesmo RNA que tem nos seres humanos, a uracila. Para quem não sabe, o RNA trabalha junto com o DNA, que é um ácido nucleico. Tudo em nosso corpo trabalha em conjunto. Existem 4 partes do RNA. Adenina, guanina, citosina. E esse que foi encontrado, que é a uracila. Esse asteroide gigante ajuda a comprovar uma teoria chamada de panspermia. A mesma teoria que acredita de como que a vida se formou aqui na Terra. Para você entender a panspermia, você olha o tanto de água que tem no nosso planeta. É tanta água que parece que nunca vai ter fim. Tanto água doce e quanto água salgada. Quando você olha de trás do planeta Terra, você vê o tanto de água. A água do nosso planeta foi traga nesses pequenos asteroides que caíram há milhões de anos atrás por milhões de anos. Dentro desses asteroides tinha pequenas gotas de sal de água. E eles caíram por milhões e milhões de anos, bombardeando a Terra. Eles foram responsáveis por trazer água para a Terra, fazendo então que a água do nosso planeta é mais velha até que o Sol, que a água é mais velha que tudo aqui. E graças a esses asteroides que trouxeram água para a Terra. Esses asteroides não trouxeram somente água para a Terra como matéria orgânica, que quando eles caíram na água foi suficiente para desenvolver a vida, as primeiras formas de vida aquática, que mais tarde foi se evoluindo, até chegar nos Homo erectus, Homo sapiens e a raça humana hoje. Marte também foi bombardeado por asteroides no início dele, assim como a Terra foi. Existem evidências de locais onde foi repleto de água em Marte. Isso tudo já foi comprovado que uma vez existiu água em Marte, e várias lamas secas também já foi encontrado lá. Como você viu anteriormente, existem resquícios de atividade nuclear, que foi suficiente para acabar com a água que teve lá e possivelmente com a vida que uma vez existiu lá. Seria quase que impossível que esses meteoros que trouxeram água para a Terra não trouxeram água para Marte. A mesma coisa foi a realidade de Vênus no passado, quando Vênus era habitável, antes de acontecer o aquecimento global lá que acabou com tudo. Não só Marte pode ter sido habitado, como Vênus também foi, assim como a Terra está sendo hoje. Talvez não nas mesmas condições da gente, porque a gente está em uma zona habitável. Esses dois planetas estão em zonas diferentes. A vida pode ter se desenvolvido lá de forma diferente, não com as nossas mesmas condições. A partir daí, você leva a estudar outras coisas que podem ter acontecido com Marte e coisas que vêm acontecendo. Coisas que os nossos rovers e robôs que estão em Marte vêm presenciando. Coisas que, na verdade, podem ser até um pouco assustadoras. Armas de plasma. Em janeiro de 2004, um robô estava indo a Marte coletar materiais. Esse robô iria pegar também um pouco de solo de Marte para trazer aqui para a Terra para a gente estudar um pouco. Esse robô pousou numa cratera. E quando ele pousou foi uma grande alegria, porque para enviar um robô para Marte nem sempre você sabe se vai ter sucesso. Muitas sondas, robôs que foi tentar entrar em Marte não conseguiram. É uma viagem duvidosa. Então quando pousa, grande alegria, simplesmente por passar mais de 4 meses viajando, até 7 meses para chegar em Marte. Só que junto da alegria vem a preocupação. Quando o robô ativou suas câmeras e olhou para o terreno, ele encontrou um monte dessas esferas. Essas esferas não são esferas normal, entre aspas. Elas podem ser esferas artificiais. Por quê? Eles viram que essas esferas não têm a mesma cor do chão de Marte. Elas são um pouco azuladas. Isso significa que alguma coisa muito poderosa fez surgir essas esferas, perfeitamente redondas. Para tirar a prova aqui na Terra, quando o robô voltou para a Terra e trouxe essa poeira de Marte, essa terra de Marte, eles atiraram grande carga de plasma sobre a Terra. E para surpresa de todo mundo, surgiu as mesmas esferas que foram encontradas em Marte. Isso também pode dizer que essas esferas que foram encontradas em Marte podem ser resquícios de um passado turbulento. Uma possível arma de plasma pode ter atingido ali e ter formado esse monte de esfera no chão. A prova disso foi ativar energia de plasma de alta tensão em cima da Terra de Marte, que surgiu essas esferas. Só que não só isso. Essas esferas também pode ser por conta da água que teve lá. Pode de alguma forma ter surgido essas esferas ou então por outros fatores. Porque quando o assunto é Marte, é muito difícil a gente saber a real causa, porque está muito longe da gente. As estranhas aparições de Marte.
Há um tempo atrás, as pessoas estavam prestes a prestigiar um fenômeno muito raro de acontecer. O cometa Sard-Springs ia passar raspando a Marte. Logicamente, estava todo mundo entusiasmado com seus telescópios potentes. Teve até transmissão ao vivo para ver o cometa passar próximo a Marte. Só que ninguém esperava que nesse dia aconteceu uma coisa surpreendente, ao vivo, para todo mundo ver. Quando as câmeras estavam apontadas para ver a passagem do cometa que ia passar próximo a Marte, parece que algo foi visto explodindo em Marte. Rapidamente as transmissões foram cortadas, mas as pessoas que estavam com telescópios amadores viram isso. O que será que aconteceu ali? Um tempo depois saiu imagem e disse que foi possíveis explosões que aconteceram em Marte, ao vivo. Isso não faz muito sentido porque Marte é um lugar que não tem ninguém, não tem nada ali. Nada com que a gente saiba. E saiu uma suposta imagem de um lugar onde essa bomba caiu. Se não foi ser humano que jogou ali, então o que foi? Marte é um mundo que está muito longe da gente. Não é muito rápido da gente chegar e jogar uma bomba ali. E para transportar uma bomba até lá seria uma coisa muito arriscada. O que acontece é que muitas pessoas têm como teoria que Marte é um lugar seco e desolado. E existe algo ou alguém que quer que lá continue seco e desolado pelo resto da vida. Puxando então do gancho dessa história, a gente volta um pouco lá atrás. Estava sendo enviada uma sonda para orbitar a Marte. E como eu já falei aqui diversas vezes, nem todas as sondas têm sucesso ao entrar em Marte. A sonda, no caminho, estava respondendo todos os comandos, mas quando chegou no 7º mês, quando a sonda chegou em Marte, ela começa a dar defeito, ela para de funcionar. Começa a acontecer coisas estranhas. Isso já era esperado, porque se caso a sonda passar por detrás do planeta, ela ia ficar sem resposta. E isso iria acontecer por 1 hora mais ou menos. Passou 90 minutos e nada aconteceu. Alguma coisa roubou a sonda quando a sonda entrou na órbita de Marte. Só que um tempo depois, eles viram pelos estudos que foi o software da sonda, porque a sonda foi programada para trabalhar com sistemas métricos. E o computador aqui da Terra não estava por sistemas métricos. Então pode ser que ela entrou na órbita de Marte e o planeta com certeza puxou. Muita gente se recusou a acreditar nisso porque aconteceu um fato muito assustador na Rússia. A Rússia costumava mandar sondas para Marte para estudar. Mas teve um dia em específico que aconteceu um caso desse, que antes da sonda desaparecer e sumir, ela envia uma foto estranha disso aqui. Nos minutos finais da sonda, ela envia essa foto desse objeto cilíndrico. Isso deixou todo mundo chocado e a Rússia permaneceu em silêncio por muito tempo. E depois dessa foto, eles nunca mais enviaram nada para lá. Simplesmente porque é uma viagem arriscada, porque você não sabe se vai dar certo. E simplesmente porque esse negócio apareceu. Ninguém sabe o que é isso aí. As coisas em Marte vai começando a ficar cada vez pior à medida com que a gente entra nesse assunto. Há um tempo atrás, o robô Curiosity Rover, que estava sendo enviado para Marte, chegou com sucesso. Isso foi uma grande alegria, porque para um robô pousar em Marte, você vê que o perrengue que acontece. O robô passou por mais ou menos 1 hora em silêncio, que foi o tempo do pouso. Quando pousou aqui na Terra foi uma grande festa. Mas quando eles foram rever as imagens do pouso, ele pôde perceber algumas sombras que apareceram lá. As imagens mostram claro que alguma coisa estava lá quando o robô pousou. Essas imagens começaram a repercutir muito. E à medida com que o robô ia trabalhando, imagens na internet iam surgindo de coisas, como coisas voando. Eles então levantaram a hipótese que Marte sim está sendo vigiado por algo que a gente não conhece, por uma força desconhecida. Mas outros especialistas de imagens dizem que imagens como essa podem ser muito fáceis de ser manipuladas. Com um computador seria muito fácil manipular imagens como essa. Mas, gente, isso foi um arquivo da NASA. Muita gente achou que isso foi algum material da sonda que se desprendeu e ficou por detrás da nuvem de poeira, ou simplesmente algo que a gente desconhece. As possíveis evidências que existia uma civilização em Marte. Quando a NASA e outras companhias começaram a enviar robô e rovers para Marte, eles iniciaram um grande trabalho, enviou diversas fotos para a gente. Essas fotos de Marte gerou muita polêmica na internet, porque essas fotos começaram a revelar coisas desse planeta. A NASA simplesmente publicou essas fotos e não deu nenhuma explicação até então. Alguns ufólogos e analistas de imagens começaram a reparar nas rochas de Marte. A seguir na tela você vai ver algumas imagens que foram percebidas por alguns ufólogos e estudiosos no caso. Quando essas imagens viralizaram há um tempo atrás, a NASA explicou que isso aqui seria um evento de pareidolia. Aquele evento que a gente vê formações em nuvens, a gente vê o rosto em alguma coisa, coisas que o nosso cérebro constantemente tenta achar explicação para o que está vendo.
pelas coisas que a gente vive. Os ufólogos disseram que isso aqui não se trata de pareidolia, que as evidências são muito claras do passado nuclear de Marte e por esses supostos crânios que existem lá, e desses animais que são fossilizados, que eles dizem que são pedras comuns. Só que quando essas imagens são vistas, eles dizem que são pareidolia, que são pedras que têm formatos de pedra e que o nosso cérebro tenta achar explicação para isso. Muito tempo depois, os rovers de Marte, tirando foto do que eles sempre fazem, começou a capturar coisas ainda mais estranhas, como isso aqui, que parece mais uma ossada humana. Essas imagens também gerou muita repercussão, muita gente começou a comentar sobre esse assunto, porque muitas dessas pessoas sabiam desses fatos anteriores que eu citei aqui, e elas sim estavam convencidas de que isso não se tratava de pareidolia. Isso sim é resto de uma civilização que supostamente existiu no planeta. Só que não só isso, como objetos semelhantes aos que temos aqui na Terra começou a ser encontrado, como a suposta pirâmide de Marte. O assunto pirâmide é uma coisa que a gente desconhece. Desde que a raça humana existe nessa geração, a gente convive com essas pirâmides. Essas imagens, para algumas pessoas, essas imagens são evidências claras de uma civilização que existiu ali. As imagens vai começando a ficar pior quando o tempo vai passando, porque eles encontraram essa rocha aqui, com números. Isso aqui é muito difícil de dizer que se trata de pareidolia. Eu não estou dizendo que seja números, mas são coisas que são realmente difíceis de acreditar que são pareidolia. Esse aqui é um número perfeito. Talvez essa civilização que existiu em Marte foi uma civilização como a nossa, com conhecimentos nucleares, conhecimento de armas e que por atividades nucleares colocou em xeque toda a vida que uma vez existiu ali. Se juntasse tudo de armas que tem nucleares aqui na Terra, poderia acontecer com a Terra o mesmo que supostamente aconteceu com Marte, e que ele tá assim. O garoto Boris. A história do garoto Boris ficou muito popular na internet há muito tempo atrás, porque ele era um menino muito à frente do seu tempo. Quando ele nasceu, ele já conseguia levantar a cabeça, ele era muito inteligente. Quando ele ia para a escola, ele tinha grandes conhecimentos de astronomia, e ninguém tinha ensinado para ele. Ele sabia perfeitamente das constelações, alinhamento de estrelas, e ele, quando criança, dizia que ele veio de Marte, ele reencarnou aqui na Terra. Ele contava com precisão tudo de astronomia, as pessoas ficavam de boca aberta com ele. Quando ele foi tendo mais idade, ele teve que pular até série, porque ele era muito inteligente. Ele foi levado para testes e sim, as pessoas diziam que ele tinha um dom para astronomia. O garoto Boris impressionou todo mundo quando ele disse que ele veio de Marte, e que na verdade Marte acabou devido ao uso inadequado de bombas nucleares. Que existia uma civilização em Marte, e que essa civilização que existiu lá foi uma civilização inteligente como a nossa, e que ele vivia também em Marte. Ele já era um adulto, só que um tempo depois ele fugiu de lá, e até um tempo depois perdeu a sua vida e reencarnou aqui na Terra, e disse que a missão dele era vir ajudar os humanos para que não acontecer com a Terra o mesmo que aconteceu com Marte. Bom, até aqui você viu um dos maiores mistérios que rondam o planeta Marte. Se isso tudo for verdade, se isso tudo for provado verdade, que Marte sim foi resultado de uma civilização que colapsou devido ao uso inadequado de bombas nucleares, esse sim é um grande espelho para a gente ver o que a gente está fazendo. E como o Jean Brandenburg falou, a gente tem que olhar muito bem para Marte antes de manusear uma arma nuclear. Mesmo se Marte não foi alvo de bombas nucleares e que essas evidências sejam apenas coincidências, esse pode ser o futuro da Terra se a gente não saber manusear o que temos, a arma que nós fazemos. Como Albert Einstein disse, um rato jamais construiria uma ratoeira para outro rato, mas o ser humano constrói uma arma nuclear.